Senhores deputados, pedia que pudessem ir tomando dos vossos lugares para nós reunirmos as condições de darmos início a esta audição, até porque já são 11h45. Senhores deputados, diz-se que quando os presidentes falam tem que haver silêncio. Não é por mim, é para que os trabalhos se possam conduzir. Muito bom dia a todos, senhores deputados, novamente. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos, neste caso com a nossa segunda audiência. Dar as boas-vindas a Ivo Miguel Fernandes, Presidente da Direção da APTAD, Pedro Costa e Diogo Archer, respectivamente Vice-Presidente e Assessor da Direção. Eu daria desde já a palavra ao Presidente. Exatamente, só para a questão de protocolo. Uma questão logística, protocolar. Assim sendo, e dava desde já a palavra, depois das boas-vindas ao Presidente, tem 6 minutos para uma exposição inicial e depois os seus deputados, 6. Sr. Presidente, estava a metê-lo numa grelha errada, estava a pôr numa grelha de Secretário de Estado, não me leva mal, como vê, não foi com maldade, mas de facto não é a sua função e eu enganei-me. Tem intervenção inicial de 10 minutos, assim é que é correto, e seguir-se-ão os diferentes grupos. Faça favor, Sr. Presidente. Muito bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente, muito bom dia, Srs. Deputados. Nós iniciamos a nossa intervenção a dizer que tivemos a notícia esta manhã no jornal Eco que as plataformas responderam a uma entrevista nossa dizendo que, portanto, contestando a minha afirmação de que um motorista TVDE, hoje em dia, que trabalhe 40 horas semanais, leva para casa entre 550 a 650 euros. E eu inicio esta intervenção dizendo que isto é absolutamente verdade. A diferença é que nós apresentamos números e as plataformas não apresentam números. E, portanto, eu mais à frente vou explicar exatamente o porquê. Em nome da APTAD, Associação Portuguesa de Transportadores em Automóveis Descaracterizados, que aqui me apresento com o propósito de expor a realidade de um setor que, sendo hoje essencial para a mobilidade dos portugueses, atravessa um momento de profunda fragilidade. O setor TVDE transformou, em pouco mais de uma década, a forma como nos deslocamos em Portugal, tornou-se parte integrante da vida cotidiana de milhares de cidadãos a oferecer um serviço acessível, flexível e ajustado às necessidades da sociedade moderna. Porém, por trás da utilidade pública que presta, esconde-se uma crise estrutural que ameaça a sua sustentabilidade económica, social e até ambiental. O TVDE representa hoje um elemento central da mobilidade em Portugal. Garante mobilidade acessível em todo o território nacional, sobretudo nas áreas urbanas, funcionando muitas vezes como complemento das redes de transporte público. Em agosto de 2025, e de acordo com os dados oficiais publicados pelo IMT, o setor contava com 39 mil motoristas ativos, 36 mil veículos em circulação e 13.500 operadores. Estes números evidenciam não só a dimensão alcançada, mas também o seu peso social e económico ao gerar emprego e rendimento para dezenas de milhares de famílias. O contributo do setor vai além do plano económico. O TVDE tem também uma forte componente de sustentabilidade ambiental. Quase 40% da frota já é híbrida ou elétrica e as plataformas têm funcionado como aceleradores da transição energética, incentivando a adoção de veículos de baixas emissões. Estamos, assim, perante um setor que assegura milhões de viagens todos os meses, reduz a necessidade da posse do automóvel próprio, reforça e complementa os transportes públicos existentes e integra de forma significativa a nova economia digital aplicada à mobilidade urbana. A título comparativo, importa referir que em Portugal existem cerca de 13.500 táxis licenciados, menos de metade do número de veículos atualmente em operação no TVDE. Esta realidade demonstra a rápida consolidação do TVDE como serviço de grande escala, embora com natureza distinta. Enquanto o táxi é um serviço público regulado e subsidiado com a obrigação de assegurar cobertura em todo o território nacional, o TVDE é uma atividade privada, concorrencial, sustentada pela procura do mercado e pela inovação tecnológica. Apesar desta dimensão, a realidade que enfrentamos é preocupante.
Desde 2018, o IMT certificou 21.800 empresas operadoras de TVDE, mas atualmente apenas 13.500 permanecem ativas. Em apenas 6 anos, mais de 8.000 empresas encerraram atividade. Um índice de mortalidade empresarial demasiado elevado para ser considerado normal ou aceitável. A razão, para nós, é clara. As tarifas são definidas unilateralmente pelas plataformas em valores que não cobrem sequer os custos mínimos de operação. Incapazes de assegurar margens de rentabilidade, as empresas operadoras transferem o risco económico para os motoristas, que se veem empurrados para uma condição de precariedade extrema. O resultado é evidente. Jornadas de trabalho excessivas, muitas vezes acima das 60 horas semanais, para atingir rendimentos mínimos. Um motorista que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, leva para casa entre 550 e 650 euros líquidos por mês, valores claramente abaixo do salário mínimo nacional. Esta situação é insustentável, desvaloriza o trabalho humano e contribui para o abandono progressivo da atividade. A isto, soma-se a baixa taxa de ocupação dos veículos, frequentemente inferior a 50%, o excesso de viaturas em circulação não só fragiliza os rendimentos, como também gera impactos coletivos negativos, mais congestionamento urbano, aumento da poluição, desperdício de recursos e insatisfação generalizada de quem opera dentro da legalidade. Outro problema estrutural é a fraca fiscalização. Existe pouca fiscalização no terreno e a que existe é superficial, incapaz de travar situações de fraude, incumprimento legal e concorrência desleal. Continuam a verificar-se os casos de motoristas sem domínio da língua portuguesa, jornadas muito acima dos limites legais, veículos a operar sem requisitos de segurança e contratos opacos entre operadores e motoristas. Esta falha corrói a confiança no setor e penaliza os que cumprem a lei. Por fim, é inevitável referir a situação da região autónoma da Madeira. O Governo Regional tem usado o TVDE como arma de arremesso político, suspendendo a emissão de novas licenças de operador e de motorista, em clara contradição com a legislação nacional. Convém recordar que estas licenças têm validade em todo o território nacional, pelo que tal decisão apenas prejudica os madeirenses que pretendem entrar na atividade e fragiliza o setor localmente. Esta postura configura um claro favoritismo e protecionismo em relação ao setor do táxi na ilha, revelando desconhecimento quanto à diferente natureza e propósito de cada atividade. A APTAD repudia firmemente estas atitudes do Governo Regional da Madeira e reafirma que as soluções que propomos são equilibradas, respeitam a insularidade e respondem à especificidade da procura em regiões fortemente turísticas, como é o caso da Madeira. As nossas propostas para responder a estas fragilidades, a APTAD apresenta soluções estruturadas em 2 pilares fundamentais. A definição de tarifas mínimas obrigatórias, que cubram efetivamente os custos de operação e sejam revistas anualmente, assegurando rendimentos dignos para motoristas e sustentabilidade para operadores. E 2, a implementação de um contingente dinâmico baseado na taxa de ocupação, como mecanismo de equilíbrio de mercado, por exemplo, estabelecendo uma taxa mínima de 70%, apenas poderão ser introduzidos novos veículos quando esse limiar for atingido. Este modelo assegura equilíbrio entre procura e oferta, previsibilidade para os operadores e redução de pressão sobre as cidades, incluindo os territórios insulares. Estes 2 pilares complementam-se. A tarifa mínima garante sustentabilidade económica e o contingente dinâmico promove sustentabilidade operacional e ambiental. Para além destes 2 pilares fundamentais, a APTAD apresenta um conjunto de medidas adicionais, muitas delas coincidentes com as recomendações que a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, o que reforça a solidez e pertinência das nossas propostas. Tarifa noturna, um acréscimo de 25% sobre a componente de tempo, entre as 22 horas e as 7 da manhã, para remunerar o trabalho noturno, conforme previsto em legislação laboral. Certificação dos veículos TVDE, a criação de um sistema de certificação dos veículos, ancorado no número de matrícula e acessível às entidades fiscalizadoras, garantindo segurança, transparência e conformidade fiscal. A taxa de intermediação deve incidir apenas sobre o valor líquido de IVA, evitando distorções fiscais e económicas, como acontece atualmente. Eliminação do teto da tarifa dinâmica, porque pior do que ter um serviço caro é não ter serviço, e os preços devem poder ajustar-se em situações de elevada procura. A proibição de contratos de comodato ou usufruto utilizados por operadores para mascarar aluguéis encapotados, que é uma prática recorrente e prejudicial. O aumento do limite de idade dos veículos de 7 para 10 anos,
aproximando o regime TVDE de outros setores dos transportes com racionalidade económica e ambiental. E a permissão de publicidade no interior e exterior das viaturas, criando fontes adicionais de receita para motoristas e operadores. Concluindo, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, o setor TVDE não é uma moda passageira. É parte integrante da vida das pessoas. É incontornável no panorama da mobilidade moderna e da economia digital. Mas sem medidas estruturais, arrisca-se a implodir. Operadores a encerrar, motoristas a abandonar a atividade, autarquias a contestar, os impactos urbanos e cidadãos a perder qualidade no serviço. O que pedimos não são privilégios, mas sim regras justas e equilibradas. Tarifas mínimas que asseguram rentabilidade e dignidade laboral, mecanismos de equilíbrio no acesso ao mercado e fiscalização séria e eficaz. E condições que permitam um setor sustentável, fiável e de qualidade. Consideramos essencial que os diversos grupos parlamentares aqui presentes questionem o Governo sobre o estado dos trabalhos de revisão da Lei 45 de 2018 e que exijam que nesse processo sejam incorporados os contributos da APTAD, enquanto associação representativa do setor, bem como os pareceres já emitidos pela AMT. A revisão da lei é urgente. Só assim podemos garantir que o TVDE continua a ser um serviço sustentável, fiável e de qualidade à altura da importância que conquistou na vida dos portugueses. Muito obrigado. Muito obrigado. Seguiam-se agora as intervenções dos diversos grupos parlamentares, antes de mais do grupo parlamentar do Partido Chega. Eu perguntava se é o deputado, faça favor, Sr. Deputado Francisco Gomes, Partido Chega, tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Senhores Deputados, doutor, vou diretamente às perguntas. Só este ano, fevereiro, jovem apresenta queixa contra a TVDE por violação. Março, motorista TVDE detido por rapto. Abril, passageiro TVDE salta de carro na sequência de assalto. Maio, prisão para TVDE suspeito de violar passageiro. Junho, colaborador de TVDE detido em Lisboa por crime sexual. Julho, traficante condenado do Brasil, tinha empresa TVDE. Agosto, 50% dos TVDE circulam com seguros inválidos. Setembro, dados da PSP. TVDE. Crimes cometidos por motoristas aumentaram. 2023, 600 crimes. 1,6 crimes por dia. 2024, 1.500 crimes, mais de 4 crimes por dia. Mais de 4 crimes por dia. Crime mais comum, dado da PSP. Violação. Violação. Dados da PSP. A atividade da TVDE é claramente, e não são números meus, são números da PSP, bem claro, um viver de criminalidade. Um viver de criminalidade. Por isso, a minha primeira pergunta, e faço muito diretamente, é porque é que nós, nesta casa, não deveríamos estar a considerar, por exemplo, uma medida que entrou esta semana em vigor em Barcelona e em Toledo. Erradicação dos TVDEs das zonas urbanas. Barcelona e Toledo. Segunda pergunta. As entrevistas que deu o ano passado ao jornal Dinheiro Vivo e ao jornal Expresso. Nas mesmas entrevistas, o Dr. Fernandes disse isto. São cada vez mais os imigrantes a trabalhar, porque nenhum português quer trabalhar 50 horas. A pergunta é esta. Então, é ou não é verdade que, além de ser uma plataforma que fomenta a criminalidade, e os dados não são meus, é verdade ou não que os TVDE são um chamariz para a imigração e uma porta aberta para a precariedade? Terceira pergunta. Na mesma entrevista, o Dr. Fernandes disse isto. A lei é omissa em relação à obrigação de falar português, mas não é omissa em relação à formação que tem de ser dada em português. Palavras suas. Então explique-nos. Como é que existem tantos motoristas, e acabou de confirmar, que não falam uma palavra de português, mas supostamente fizeram tantas horas de formação? E é fácil de perceber porquê. É muito fácil de perceber porquê. Porque existe um rico de esquemas de compra e venda de licenças de TVDE a gente que não fez formação nenhuma. E a maioria delas é imigrante. É ou não é verdade? É verdade. Por fim, e ainda as entrevistas que o Dr. Fernandes disse, uma coisa que me intrigou. E disse isto, palavras suas. Não podemos ser tão restritivos para exigir que todos falem português. Palavras suas, desculpe. Não podemos ser tão restritivos. Então, você vai para a Inglaterra, não pode conduzir um TVDE, a não ser que fale inglês. Vai para a França, não pode conduzir um TVDE, a menos que fale francês. Vai para a Itália, não pode conduzir um TVDE, a menos que fale italiano. Mas está a dizer a esta casa, disse-o publicamente, que nós não podemos ser tão restritivos. Então nós temos que ser o quê? Os patetas de serviço? Para citar tudo o que aparece? Só porque dá jeito? E a última pergunta, e esta é já uma curiosidade pessoal, e nem tinha restado, mas ouvi tecer considerações sobre a região autónoma da Madeira, já percebi pelo meu sotaque de onde eu venho. E a minha curiosidade é esta. Já que falou tanto e tão profundamente sobre a Madeira, gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que o Dr. Fernandes esteve na Madeira? Muito obrigado. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não o interrompi, mas o uso da sua liberdade de expressão e do seu estatuto de deputado, a expressão plataforma que instiga a criminalidade, a mim, como Presidente da Comissão, incomoda-me. Acho que ficou na fronteira, mas pronto, não vale a pena também ter nenhum incidente, porque quanto ao resto é a sua opinião e eu tenho que a respeitar. É só da parte institucional, queria só deixar este reparo. Se possível, depois terá a oportunidade no fim de responder com tempo conjunto. Eu pedia que não escalássemos nessa direção, quanto ao demais é a liberdade de cada senhor deputado. Dava a palavra agora ao deputado Bruno Faria, do PSD. 3 minutos. Bom dia, caro Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caro Sr. Presidente da APTAD e respectivos representantes. O setor do TVDE é, sem dúvida, uma das maiores transformações da mobilidade em Portugal nos últimos anos. Plataformas como a Uber ou a Bolt tornaram-se parte do dia-a-dia de milhares de portugueses e hoje qualquer cidadão sabe que pode ter um carro disponível em minutos, com preço previsível, georreferenciado, e que este modelo acabou por trazer conveniência, flexibilidade, inovação e maior concorrência dentro dos setores. Permitiu a que muitos cidadãos prescindissem do automóvel próprio, reforçou a ligação com transportes públicos e abriu novas opções de mobilidade em todo o país. É por isso que o PSD reconhece a importância de manter este setor saudável e sustentável, mas para isso precisamos de equilíbrio, qualidade de serviço, segurança para motoristas e passageiros e liberdade de mercados e na defesa também do consumidor. Sabemos que há falhas que precisam ser corrigidas, desde logo na certificação, fiscalização e na qualidade do serviço. O setor que fechou depressa nos últimos 7 anos, mas essa evolução também trouxe instabilidade e práticas que precisam ser melhor reguladas. O desafio não é cair em soluções fáceis, mas sim reforçar a supervisão, garantir maior transparência e assegurar que quem entra no setor o pode fazer com condições de permanecer de forma estável e sustentável. Foi com esse objetivo que o PSD apresentou um projeto de resolução com medidas muito concretas. Maior exigência na certificação e na formação, criação de uma plataforma nacional de dados que permita cruzar informação e prevenir fraudes, fiscalização digital e mais eficaz e maior transparência para os utentes, quer no preço, quer na segurança, quer na qualidade de serviço. Mas queremos ser claros, o caminho que nós defendemos não é a fixação de preços. A sustentabilidade do setor não se conquista com tabelas, mas com regras justas, fiscalização eficaz e liberdade de escolha. E há exemplos positivos de inovação, com modalidades diferenciadoras e descontos específicos, dirigidos a públicos concretos, como os que foram anunciados esta semana pela Uber, para jovens universitários com desconto de 10%, que mostram como a concorrência pode responder melhor às necessidades dos cidadãos. Assim, a pergunta que lhe deixo, Sr. Presidente, é direta. Quais são, no vosso entender, as 3 medidas prioritárias que reforçam a qualidade e a segurança do serviço, sem sacrificar a concorrência, a liberdade de mercado que beneficia os consumidores? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado Frederico Francisco tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados, cumprimento os restantes deputados aqui presentes. De facto, o aparecimento destes serviços de transporte baseados em plataformas digitais ele veio preencher uma lacuna que existia, não é? E a sua rápida adoção no momento em que eles surgiram é exatamente testemunho disso, não é? A verdade é que se do ponto de vista teórico, do ponto de vista teórico isto não é exatamente um serviço de táxi, se bem que na prática as pessoas usam um em alternativa ao outro. E por isso eu gostava de dar a oportunidade até de vos permitir explicitar e clarificar estas diferenças e de que forma é que nós podemos no regime evoluir para que de facto o serviço TVDE e o serviço táxi sejam distintos, que consigamos distinguir os tipos e regimes em que cada um é utilizado, os tipos e os regimes em que cada tipo em que o trabalho é prestado num caso e no outro e o nível de exigência do e do outro. Qual é que é a vossa perspectiva sobre a forma sobre o papel que cada um dos setores deve prestar até para se evitar este tipo de confusões que às vezes pode surgir. Porque é verdade que a adoção dos TVDEs foi, na altura ainda nem tinha esta designação, mas que foi muito rápida. Também é verdade que não é difícil de argumentar que inicialmente a qualidade percebida do serviço era muito elevada,
não é? Era um serviço quase de luxo, não é? Uma pessoa entrava num carro que estava sempre perfumado, o motorista oferecia uns repousados, a rádio estava sempre na Smooth FM, passa publicidade, ou seja, havia sempre uma música jazz ligeira a tocar. Portanto, nós sabemos que hoje essa não, a realidade é pelo menos muito mais heterogénea. E, portanto, dava-vos também a oportunidade de falarem de o que é que se pode fazer para garantir a qualidade do serviço. E outra questão que é muito importante, quer dizer, eu não vou, obviamente não vou pela linha que já foi aqui utilizada, no fundo, de usar isto como um cavalo de batalha contra a imigração, não é? Que é aquilo que o Chega está a tentar fazer, mas há uma necessidade de garantir que as pessoas que prestam trabalho neste tipo de serviços têm condições sociais de trabalho e de vida condignas, ou seja, que não há aqui uma via para a transformação disto numa quase escravatura e depois dá origem àqueles relatos que todos nós ocasionalmente ouvimos de motoristas que dormem pernoitam nos carros e que praticamente vivem dentro dos automóveis e que trabalham durante muitas horas seguidas. Portanto, só com uns segundos de tolerância, Sr. Presidente, perguntava como é que são atualmente a maioria das relações laborais que existem no setor e o que é que podemos fazer para garantir que não existe, com aspas, semi-escravatura neste setor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A tolerância que pediu, no fundo, pode guardar para outro dia, porque não foi necessário usar o tempo que tinha, mas terá com certeza essa tolerância. A Sra. Deputada Angélica da Teresa tem a palavra de Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Presidente, e cumprimentar os nossos convidados. Como é sabido, a Iniciativa Liberal tem uma posição muito clara sobre o tema da mobilidade. Deve ser ágil, deve ser concorrencial, mas efetivamente tem que ser regulada e, sobretudo, para que se evitem as disparidades significativas de poder entre os vários intervenientes, que não acontece agora. O tema principal é que neste setor, o regulador, as plataformas e os parceiros não se sentam e não chegam a um consenso alargado em relação ao preço praticado. Aqui o regulador, seja ele a AMT ou o IMT, porque também assim, vivemos entre pareceres destas duas entidades, muitas vezes até conseguem ser contraditórias entre si, mas tem de ter um papel ativo e claramente está em falta neste setor. E o caso paradigmático é este constante jogo de ping-pong entre a AMT e a IMT. Mas queremos deixar claro que para a Iniciativa Liberal não é ao Estado que compete fixar preços, nem contingentes, nem limites de espécie alguma, limites artificiais. Muitas das questões do setor deveriam, no nosso entender, ser discutidas entre as partes, nomeadamente plataformas, operadores, associações e reguladores, e não estarem a ser impostas por decreto, porque muitas vezes quando o decreto entra, a competitividade desaparece. E queremos também sublinhar um ponto importante, que é a TVDE não é, o setor do TVDE não são um táxi e, portanto, não devem ser tratados como tal. Os táxis são um serviço público com apoios e benefícios que os TVDE não têm. E por isso não podemos aceitar propostas que coloquem os dois serviços num mesmo modelo regulatório sem nivelar, pelo menos, as condições. E o que gostaria de vos perguntar é se acham que o regulador está a cumprir o seu papel de fiscalização, e se não, porquê. Eu acho que adivinho a resposta, mas gostaria de ter uma confirmação da vossa parte. Se há ou não falta de clareza sobre os custos e rendimentos reais dos motoristas TVDE e quais são, efetivamente, as consequências práticas, e relativamente aos dados partilhados pelas plataformas e pelo IMT e AMT, se são suficientes para se fazer aqui uma análise detalhada do estado deste segmento. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Exatamente, estava à sua procura. Se o deputado Jorge Pinto não o estava a ver, estava aqui no ângulo. Faça favor, 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Cumprimento também os nossos convidados. Já muito foi dito do que eu queria dizer, das diferenças do setor em relação ao setor do táxi, as obrigações legais, as exigências legais também.
O que nos parece claro é que os problemas estruturais com a Lei 45 de 2018 se mantêm e são problemas que afetam desde logo os trabalhadores, que estão obrigados a estar longas horas ligados sem saber bem quanto é que vão receber e, ao que parece, para receber bem abaixo daquilo que é o salário mínimo nacional. Problemas esses que depois afetam, evidentemente, também os consumidores. E eu também não consigo deixar de referir, porque trouxe-nos aqui a questão ambiental e os números dos automóveis que já são elétricos, há um contraponto. O contraponto é que foram os TVDs, foi esta revolução no nosso modelo de mobilidade, pelo menos nas grandes cidades, que fez com que houvesse muito mais congestionamento nas nossas cidades, porque estes milhares de carros ocupam espaço. Ocupando espaço, a cidade não aumenta, as nossas ruas não aumentam, portanto, traz congestionamento. Eu diria que no delta, portanto, no diferencial entre ganhos e perdas ambientais, ainda estamos longe de estar na parte dos ganhos, precisamente por este aumento de congestionamento. E também aí leva-me a fazer uma pergunta, que é a de se tem alguma ideia, alguns estudos, sobre quem são os vossos passageiros. Que percentagens são? Que percentagem são turistas? Que percentagem é de gente que antes andava a pé? Que percentagem é de gente que andava de automóvel ou que andava de transportes públicos? Porque eu temo, até porque dos poucos estudos que eu vi sobre isto noutros países, uma boa parte desta transferência é de pessoas que andavam ou transportes públicos ou a pé. Portanto, não estamos a reduzir forçosamente o congestionamento ou, enfim, a promover uma mobilidade mais suave. Mas eu acho que o grande desafio aqui, e estava a ler aquilo que nos disse, basicamente, prende-se com estes desafios ao nível do Estado, de gestão, onde é que nós podemos, enfim, colocar limites, regular e afins. A questão do contingente dinâmico e taxa de ocupação, eu acho que é interessante, se bem que há aqui certamente uma dimensão sazonal também. Eu não tenho esses números, talvez tenham, da variação da ocupação dependendo do período do ano. Possivelmente em períodos como a Páscoa, em períodos como o Natal, em períodos como o verão, esta ocupação é maior, portanto também, já que defendem este contingente dinâmico, como é que avaliam esta sazonalidade do pedido e da utilização dos TVDs? E depois, por fim, reforço aquilo que já foi perguntado também, que é, no fundo, como é que podemos proteger os trabalhadores? Porque eles são trabalhadores, como é que podemos proteger? Como é que alguém que trabalha 40 horas semanais está a receber pouco mais do que metade do salário mínimo nacional? O que é que está aqui a acontecer de errado? Então, como é que nós podemos dar-lhes resposta e garantir que têm a dignidade laboral que qualquer trabalhador no nosso país tem de ter? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado também pelo cumprimento escrupuloso dos tempos. Devolvia-vos então a palavra para uma intervenção final de 10 minutos. Faça favor. Muito obrigado. Eu vou iniciar, eu depois vou tentar com o tempo responder às perguntas dos seus deputados, mas eu acho que vou tentar fazer uma coisa que responde a grande parte, que é o que é a taxa de ocupação, porque é que é importante e porque é que os rendimentos são baixos. E isto, senhores deputados, isto é a taxa de ocupação. Isto é um motorista que trabalhou 1 hora inteira, fez 3 viagens, porque a média das viagens é de 15 minutos, e, portanto, ele, na minha empresa operadora, trabalhou 1 hora, mas para a plataforma trabalhou 45 minutos. E é por isso que está aqui uma grande diferença. Portanto, como poderão ver nos vossos telemóveis e nas vossas aplicações, que terão certamente, as plataformas pagam ao operador, as plataformas usam o preço ao minuto, é 9 cêntimos por minuto. Portanto, este senhor que trabalhou 1 hora inteira, faturou para o operador a módica quantia de 45 minutos, 4,05 €. Só que estes 4,05 € por hora que ele faturou têm que ser retirados 24 cêntimos de IVA e têm que ser retirados 1,01 € de taxa de intermediação. Portanto, a minha empresa operadora teve este senhor a trabalhar 1 hora e este senhor faturou 2,80 € para eu lhe pagar o ordenado. Expliquem-me como é que isto dá para pagar o salário mínimo nacional. Como é que dá? A questão é, as plataformas dizem assim, os trabalhadores, se trabalharem 40 horas, conseguem o salário mínimo nacional. Mas é trabalharem 40 horas com esta taxa de ocupação de 75%. Portanto, eles têm que estar 10 horas online para trabalharem 7 horas e meia para a plataforma. Ok? Portanto, é aqui que está a diferença. E é isto que as plataformas não querem dizer.
As plataformas hoje vieram dizer que a taxa de ocupação não é relevante, respondendo aos senhores deputados quando questionam sobre a sazonalidade. Isto é o verão, não dá para fazer mais do que isto. Não dá para fazer mais do que 3 viagens por hora. Porque para fazer mais do que 3... Porque é assim, ele acaba a viagem e ele para de faturar. E, portanto, os 5 minutos que vão de uma para a outra é o tempo de aceitar a viagem, deslocar-se para o local onde está o passageiro e voltar a faturar. Portanto, isto é taxa de ocupação. E agora passamos para o inverno. E o inverno é uma taxa de ocupação de 50%, em que este senhor esteve 1 hora na rua e faturou para a minha empresa operadora 1,87 €. Portanto, é isto que não é possível. É assim que não é possível. Portanto, eu compreendo que as plataformas digam mas se os senhores trabalharem os 60 minutos da hora, que é isto, ok, que é isto, dá para pagar o salário mínimo nacional. E eu, mesmo assim, vou dizer assim, não dá. Sabem porquê? Porque se isto fosse eventualmente fisicamente possível, que não é, esta pessoa, este meu motorista, faturou 3,72 € por hora para a minha empresa. Portanto, tendo em conta que o salário mínimo nacional, e os senhores deputados saberão melhor do que eu, que o salário mínimo nacional, custo para a empresa, anda na casa dos 9 € hora, expliquem-me como é que é possível eu conseguir pagar os motoristas do salário mínimo nacional. Como é que é? Portanto, o que é que está a acontecer no setor? E agora respondendo transversalmente aos seus deputados. O que é que está a acontecer no setor? Está a acontecer que as empresas operadoras, como são confrontadas com estes rendimentos, repassam o risco da operação para o motorista, dizendo assim, como tu vais para a rua durante as 40 horas por semana e não consegues faturar o suficiente para eu te pagar o salário mínimo nacional, então, olha, eu contrato-te como prestador de serviços e pago-te uma comissão. E o que é que o motorista faz? Trabalha e vai tentando atingir a sua meta e, portanto, como não consegue às 40 horas, trabalha 45, depois trabalha 50, depois trabalha 60. Não é? É isto que está a acontecer. O que é que devia acontecer? O que devia acontecer é que o tempo devia custar 28 cêntimos por minuto. E se custasse 28 cêntimos por minuto, numa taxa de ocupação de 75%, e voltamos aqui a frisar que o que interessa aqui é a taxa de ocupação, porque as plataformas só veem quando os passageiros estão online. Mas o senhor tem que estar lá. O senhor tem que estar lá a trabalhar, não é? O senhor, o motorista, quando para, ele não está automaticamente desempregado entre uma viagem e outra. Portanto, nesta situação, eventualmente, isto daria 8,69 €, que mesmo assim é no limiar do salário mínimo nacional. Sabemos que há variações durante o dia, há sazonalidade e, portanto, é isto que nós entendemos. Agora, em relação, respondendo já na sequência, de porquê é que isto não é um sistema concorrencial e porquê é que não existe aqui liberdade económica. É muito simples, porque o sistema está feito de forma a que as plataformas são quem fornece, são o intermediário do serviço e são quem define o preço. No entanto, a definição do preço, que deveria ser numa reunião sentados de comum acordo, não o é. As plataformas exigem que o motorista atue como o concordante da empresa. E, portanto, se a plataforma enviar o preço da viagem cada vez mais barato, se houver alguém que aceite, a plataforma entende que isso é comum acordo. E é aí que eu mostro aqui aos seus deputados. Quando um motorista recebe uma coisa destas e tem poucos segundos para aceitar, como é que ele, olhando para aqui e a conduzir ao mesmo tempo, consegue fazer as contas se vale a pena ou não vale a pena esta viagem? Não é? Uma viagem que começa em Cascais para Lisboa de 12,79 €, não é? Em categoria Confort. Como é que ele consegue fazer isto? Na verdade, a minha empresa operadora é que devia definir os valores. A minha empresa operadora, que é quem faz o investimento e quem corre o risco, é que devia ser ela a dizer assim, plataforma, eu vendo os meus serviços a este valor por quilómetro e a este valor por minuto. Isso sim é que é concorrência. Porquê é que nós denunciamos aqui uma taxa de mortalidade empresarial absolutamente escandalosa? E podemos adiantar aqui mais números. Desde 2018, certificaram-se cerca de 70 mil motoristas TVDE. Estão ativos
39 mil. O que é que aconteceu aos outros? A questão é, a atividade é tão boa, segundo as plataformas, que as empresas fecham e desaparecem, os motoristas vão-se embora, mas a atividade é boa. Como é que é possível isto? Portanto, isto está na cara que as plataformas caminham sobre um cemitério de empresas, porque basicamente convencem as pessoas a fazer os investimentos e depois nós sabemos que a liberdade económica é muito bonita, mas é quando quem corre o risco define o preço. Porque quando isso não é assim, eu fiz os meus investimentos, amanhã não sou eu que mando no preço, a plataforma diz-me ou trabalha a este valor ou então não trabalha, e nós sabemos como é que é o português. O português, ao final daquela semana, não conseguiu faturar o suficiente, vai fazer mais 5 horas. E na semana a seguir também vai fazer mais 5 horas. Ele não é, à primeira semana que vê as dificuldades, vai fechar a empresa. Isso não é assim que acontece. Portanto, mais um mês, e depois, entretanto, vem o inverno e o investidor diz: pá, o inverno foi difícil, mas se os meus motoristas trabalharem 50 ou 60 horas por semana, se calhar conseguimos passar o inverno e chegar ao verão. E é assim que isto se processa. Portanto, nós concordaríamos em não colocar estas limitações. Mas para não colocar estas limitações, então tem que ser os operadores a definir o preço. Se não forem os operadores a definir o preço e se tivermos que nos sentar à mesa com as plataformas, então aí não basta só definir o preço, temos também que definir a taxa de ocupação. Porque não me interessa nada, e nem faz o menor sentido, eu definir um preço por minuto e depois ter uma taxa de ocupação assim. Que é, eu fiz os meus investimentos, mas depois as plataformas dizem: olha, quem quiser pôr mais 10 mil veículos pode pôr que eu o aceito. E já está completamente a minar aquilo que são os pressupostos do investimento inicial. Portanto, que não haja a mínima dúvida. E as plataformas não gostam, e eu sei porque é que não gostam, porque é o fator que define a rentabilidade. É a taxa de ocupação. E, uma vez que há um salário mínimo nacional, para que não haja uma espiral no sentido negativo, é necessário que haja um chão. É necessário que haja um piso, precisamente porque há um salário mínimo nacional. Só para terminar, entretanto, olha, o tempo está a passar, mas eu não posso deixar de falar aqui sobre a questão da segurança e a questão da região autónoma da Madeira. Eu vou-lhe dar alguma tolerância, mas chame só a atenção do seguinte, é que temos uma audiência Certo. com a ANIEC a seguir Mas sobre segurança. Mas não Mas tem problema. pronto, é só dizer que o limite da taxa de Mais um ocupação, que obviamente tem que ser imposto para território continental e depois tem que ser imposto para cada ilha. Porquê? Porque os veículos não conseguem transitar do território continental para a ilha do momento quando há essas necessidades. Portanto, obviamente que isso tem que ser... E se houvesse essa imposição da taxa de ocupação por ilha, garantidamente o número de veículos estaria adaptado àquilo que são as necessidades. Frisar aqui que o governo anterior promoveu a formação os exames de TVDE no IMT, e isso obviamente já começa a dar os seus frutos, mas os critérios de aprovação são mais estreitos e, portanto, isso nota-se agora que há realmente uma menor entrada de motoristas e, portanto, terminar aqui só para terminar, uma questão aqui importante que é os táxis e os TVDEs. Há uma diferença de base. O setor do táxi é o instrumento que o nosso Estado tem para garantir que existe transporte público em todo o território nacional. E é por isso que é um setor que é subsidiado e é por isso que é contingentado em determinadas... nos municípios. O setor TVDE é um setor concorrencial e que vai onde há procura. Eu dou o exemplo de Paredes de Coura. Paredes de Coura tem 12 táxis e, ao que parece, trabalham bem. E não há TVDEs em Paredes de Coura porque não há densidade populacional, exceto uma semana por ano. Para finalizar. Que é o Festival de Paredes de Coura. Portanto, é aqui que está a diferença. Está a diferença em que os táxis têm que existir porque garantem o serviço público em zonas onde não há densidade, mas custa-me a crer que numa cidade como Lisboa, que tem uma imensidão de serviços de transporte público, haja a necessidade do serviço de táxi. Só mesmo para terminar, porque isto é importante, com estes preços, e, Srs. Deputados, isto é importante, com estes preços,
é obviamente natural que quem estava habituado a ir de autocarro, quem estava habituado a ir de metro, passa a ir de TVDE, que é um serviço mais confortável e de porta a porta. E, sim, Sr. Deputado, eu concordo consigo. Nas grandes cidades, o TVDE baixou o preço de tal maneira que tira pessoas dos transportes públicos e põe-os no TVDE. Sr. Presidente, tenho mesmo que lhe pedir que termine, por favor. Muito obrigado. Nada. Nós é que agradecemos. Eu dei-lhe aqui a máxima tolerância possível, que foram 2 minutos e meio. Mais não posso porque temos a ANIEC a seguir e estamos-lhes a tirar tempo eles. Obrigado pelos vossos contributos e pelas informações que aqui nos prestaram.